O dia de Jasmine Parker já estava desmoronando quando 6 homens de terno preto invadiram sua pequena floricultura em South Beach. Minutos antes, ela havia descoberto que seu ex-noivo e sócio havia esvaziado a conta conjunta e fugido, deixando para trás uma dívida de $250 mil, com pessoas que ela jamais queria reencontrar. Senhorita Parker, disse o mais alto deles, com uma voz tão fria quanto uma porta de cofre. O Sr. Reed deseja falar com você. O estômago de Jasmine se afundou. Em Miami, todos conheciam Ethan Reed, o magnata implacável que transformara o horizonte da cidade com Eran-Hasses do vidro, e que era temido tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Estou ocupada. Armando Lirios, ela respondeu, tentando soar firme enquanto procurava desesperadamente o spray de pimenta embaixo do balcão. Não foi um pedido. Senhorita menos, disse o homem, sem alterar um músculo do rosto. 10 minutos depois, Jasmine estava em um escritório de cobertura reluzente, encarando a vista espetacular da Baía de Biscayne. Mas nada era tão intimidador quanto o homem de costas para ela. As mãos entrelaçadas enquanto observava a cidade. O seu ex-noivo roubou o meu dinheiro, disse Ethan Reed, sem sequer se virar. $250 mil que ele pegou emprestado para investir na sua floricultura? Eu não fazia ideia. Jasmine murmurou, a voz trêmula mas desafiadora. Jake disse que era um empréstimo do banco. Ethan se virou. Jasmine deu um passo para trás sem perceber. Cabelos escuros, olhos azuis cortantes e uma expressão tão afiada quanto sua mandíbula. Ele a analisava com um misto de desprezo divertido e total controle da situação. Você tem 2 opções. Senhorita Parker, disse ele, rondando a mesa como um predador experiente. Opção 1. Eu cobro a dívida agora mesmo. Sua loja quebra. Você perde tudo. Jasmine cerrou os punhos. Não ia demonstrar medo. E a opção 2? Perguntou, a voz ainda firme. Um sorriso lento e perigoso apareceu nos lábios dele. A opção 2 é bem mais interessante. Minha avó tá muito doente. O último desejo dela é me ver casado. Ela controla 30% das minhas ações. Se eu não estiver casado até o fim do mês, tudo vai para a caridade. Jasmine pisco, achando que tinha ouvido errado. E o que isso tem a ver comigo? Eu preciso de uma esposa temporária. Amém. Depois, um divórcio discreto. Em troca, eu perdoo sua dívida. E você ainda recebe o suficiente para recomeçar sua vida? Você quer que eu me case com você? Jasmine perguntou. Incrédula. Eu mal te conheço. Eu quero um acordo comercial, não um romance. Corrigiu Ethan. Nada de emoções, nada de complicações. Apenas uma troca de interesses, isso e loucura? Ela sussurrou. Eu não posso casar com alguém que mal conheço. Pode sim, disse ele apontando para uma pasta parda. Suas contas médicas da sua irmã. O risco da fazenda dos seus pais. E agora, $250 mil que você me deve trezoar, pareceu sumir da sala. Como ele sabia tudo aquilo? Por que ela? Ethan respondeu antes mesmo de ela perguntar. Você não faz parte do meu círculo social. Isso evita rumores inconvenientes. É bonita o suficiente para parecer uma escolha plausível. E, acima de tudo, ele se aproximou. Big Sound of Us, você está desesperada. A palavra bateu nela como um tapa. Jasmine ergueu o queixo. Os olhos verdes cheios de fogo. Eu não sou desesperada. Sou determinada. E, se eu aceitar esse acordo ridículo, quero algo além de dinheiro. Ethan arqueou uma sobrancelha. Tá mesmo tentando negociar comigo? Se vou entregar 1 ano da minha vida, quero que você financie o projeto de horta comunitária em Little Haiti. Aquele que a sua empresa está tentando demolir para construir outro condomínio de luxo, por um segundo. Ethan pareceu surpreso. Depois ele riu, um som vazio mas intrigado. Você é corajosa, ou imprudente, mas admito que ficou mais interessante. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, futura Sra. Reed. O coração de Jasmine batia tão alto, que parecia ecoar no enorme escritório. 1 ano, com um homem arrogante, perigoso. Isso, tudo em troca da segurança da sua família e de um projeto, que ela acreditava. Era um pacto com o diabo. Ela apertou a mão dele. Fechado. Mas não espere que eu finja ser uma esposa apaixonada, não se preocupe. Ethan murmurou, estreitando o aperto. You say sir. Muito persuasivo. Jasmine não percebeu o brilho nos olhos dele. Um brilho que não tinha nada a ver com negócios. Ela não fazia ideia de que esse acordo mudaria suas vidas para sempre. Você quer que eu diga o quê para minha família? Jasmine perguntou, andando de um lado para o outro no escritório dele. Que estamos apaixonados. Ethan respondeu, sem tirar os olhos do laptop.
que estamos juntos há 6 meses, que nos conhecemos num evento beneficente, e que pedi você em casamento no meu iate no último fim de semana. Jasmine riu. Irônica, minha família jamais acreditaria que eu pisei num iate. Ainda bem que sua família vive em Nebraska, e não te vê há mais de 1 ano, disse ele. Minha equipe preparou tudo. Ele deslizou um fichário grosso pela mesa. Fotos deles menos claramente editadas. Diálogos de textos falsos. Cronogramas. Tudo ali. Isso é assustador, disse Jasmine. Isso é eficiência, corrigiu ele. Minha avó não se deixa enganar facilmente. 3 dias haviam se passado, e Jasmine ainda não sabia se tinha cometido o maior erro da vida. Já assinara mais documentos do que quando abriu sua floricultura, incluindo um acordo PR nuptial que parecia uma enciclopédia. Quando conheço essa avó difícil de enganar, ela perguntou. Amanhã à noite, jantar de família, e minha mãe também estará lá. Está vindo de Paris. Perfeito. Jasmine murmurou, sem pressão nenhuma. Ethan se levantou, caminhou até ela e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Dentro, um anel de diamante tão grande que parecia brilhar por conta própria. Não acha? Jasmine perguntou. É exatamente o que todos esperam que eu compre. Além disso, minha avó tem bom gosto. Ela notaria se fosse algo simples. Ele pegou a mão esquerda dela, com uma delicadeza que ela não esperava menos, e colocou o anel. O peso parecia perigoso. Como se carregasse consequências invisíveis. Perfeito. Ethan murmurou, ainda segurando sua mão. Jasmine sentiu o coração tropeçar. O perfume dele. A cicatriz sutil acima da sobrancelha. A proximidade que não devia existir. Por um instante, imaginou como seria se aquilo fosse real. Ela puxou a mão de volta. Temos um problema. Sr. Reed, eu não sei atuar. Minha professora da sexta série ainda comenta meu desastre como brócolis número 3. Na peça do Pirâmide Alimentar o canto da boca de Ethan se moveu. Quase um fantasma de sorriso verdadeiro. Por isso vamos praticar. Sem aviso, ele segurou o rosto dela entre as mãos. O toque foi firme, mas havia algo inesperadamente terno em seus olhos. Algo que se parecia perigosamente com adoração. Jasmine, sua voz saiu quente, íntima, convincente demais. Desde o momento em que te vi, soube que você era diferente. Você me desafia de um jeito que ninguém jamais ousou. Você me faz querer ser um homem melhor. O coração de Jasmine tropeçou. Mesmo sabendo que era tudo encenação, a atuação dele era impecável, assustadoramente impecável. Agora você, Ethan disse, soltando-a e voltando. Em um piscar de olhos, ao seu tom frio habitual. Jasmine pigarreou. Ethan, Volcaham, muito rico e muito bonito. Ele soltou um suspiro profundo, quase dramático. Temos muito trabalho pela frente. Olha menos ela, disse, defensiva menos. Eu não tô confortável com esse nível de mentira. Não poderíamos simplesmente contar a verdade para sua avó, que isso é só um acordo? De jeito nenhum. A resposta veio afiada. Isso partiria o coração dela. Ela me criou depois que meu pai morreu. É a única pessoa que... Ele parou, como se tivesse falado demais. Jasmine o observou com atenção renovada. A única pessoa que... O quê? Ele respirou fundo. A única que sempre esteve ao meu lado, disse. Controlado outra vez. Isso importa para ela. E por isso, importa para mim. Antes que Jasmine pudesse responder, a assistente dele entrou após bater na porta. Sr. Reed, seu compromisso das 3 chegou, e a cerimonialista ligou novamente. Ela precisa da decisão sobre as flores ainda hoje. Quando a porta se fechou, Jasmine repetiu. Incrédula. Cerimonialista, precisamos de um casamento em 3 semanas, Ethan explicou com total naturalidade. Tem que ser grandioso o suficiente para parecer legítimo, mas discreto o bastante para evitar a atenção da mídia. 3 semanas? Isso é impossível. Não quando você tem recursos ilimitados. Ele respondeu. Ela nos encontra no Rei Jardim em 1 hora. Mas eu preciso trabalhar. Minha loja está temporariamente fechada para reformas. Ethan interrompeu, sem um pingo de culpa. Pagas por mim, gerenciadas pela minha equipe. Sua assistente recebeu um bônus generoso para supervisionar tudo. Jasmine ficou boquiaberta. Você não pode simplesmente tomar conta da minha vida desse jeito. Durante o próximo ano, sua vida é minha vida. Ele abriu a porta e fez um gesto educado e levemente irritante, para que ela passasse. E agora, querida, temos um casamento para planejar. O apelido veio carregado de sarcasmo, mas quando Jasmine passou por ele, seus olhares se encontraram. E, por um segundo, algo elétrico atravessou o ar entre eles, menos algo que não deveria existir. E nenhum dos dois estava preparado para o que aconteceria no dia seguinte. A mansão da família, Reed ocupava quase 2 acres em Coral Gables.
Um espetáculo arquitetônico de estilo mediterrâneo, em meio a jardins tão impecáveis, que Jasmine, mesmo nervosa, sentiu vontade de reorganiza-los do seu jeito. Ethan a guiou pelos degraus de mármore, a mão dele pousada com posse discreta na base das costas dela. Lembre-se de tudo o que praticamos, ele murmurou. Minha avó observa tudo, sem pressão nenhuma. Jasmine respondeu, alisando o vestido de seda esmeralda que a stylist de Ethan escolhera. Provavelmente valia mais do que 3 meses do seu aluguel. A porta imensa se abriu antes, mesmo de baterem. O mordomo fez uma reverência, Sr. Reed. Senhorita Parker, a família está reunida no salão leste. A mão de Jasmine apertou o braço de Ethan enquanto atravessavam o suntuoso saguão, ladeado por obras de arte e peças históricas. Estou entrando na Cova dos Leões, ela sussurrou. Leões são previsíveis, Ethan respondeu. A minha família não. O salão leste era banhado de luz, com portas francesas que davam para um terraço. 3 pessoas se levantaram quando eles entraram. Uma mulher alta, elegantíssima, com os mesmos olhos azuis de Ethan, um homem sorridente, de cabelo grisalho, e uma senhora pequena, mas imponente, sentada numa cadeira de encosto alto, como uma verdadeira matriarca. Ethan, querido, a mulher avançou, beijando o ar ao lado de seu rosto. Então é isso que você andou escondendo. Os olhos dela recaíram sobre Jasmine, não com dureza, mas com avaliação precisa, mãe. Ethan disse, com educação ensaiada menos. Esta é Jasmine Parker, minha noiva. Jasmine, esta é minha mãe. Victoria Reed encantada menos. Victoria disse, segurando as mãos de Jasmine. Você é uma surpresa. E das boas, uma surpresa maravilhosa, exclamou o homem, sorrindo. Sou Richard, marido da Victoria. Estraga prazeres do Ethan nas horas vagas. Por fim, a idosa levantou a mão adornada com um anel de esmeralda, menos exatamente do tom do vestido de Jasmine. E eu sou Eleanor Reed. Venha mais perto, criança. Meus olhos já não são os mesmos. Jasmine se aproximou. O aperto da mulher era surpreendentemente firme, e seus olhos cinzentos pareciam enxergar até seus pensamentos. Então é você quem conquistou o coração do meu neto, disse Eleanor. Sente-se ao meu lado e conte-me tudo sobre si, nos próximos 20 minutos. Eleanor conduziu um interrogatório gentil, porém preciso. Jasmine começava a relaxar. Quando surgiu a pergunta que ela temia, e como você e Ethan se conheceram, querida? Ele tem sido bem reservado sobre isso. Jasmine olhou para Ethan, cujo olhar intenso a deixou ainda mais nervosa. Ela começou a recitar a história decorada do gala beneficente. Mas Eleanor levantou a mão. Por favor, minha filha. Eu estou velha, mas não burra. Essa história tem a cara do Ethan. Polida demais. Ensaiada demais. Ela sorriu. Astuta. Eu quero a verdade. A versão vergonhosa? Se tiver. Jasmine congelou. Ethan abriu a boca para interferir, mas foi calado por um simples olhar da avó dela. Ethan. Então, para o horror visível de Ethan, Jasmine respirou fundo e improvisou. A senhora tem razão, dona Eleanor. A verdade é muito menos elegante. E ela sorriu. Um sorriso atrevido. Quase libertador. Eu conheci seu neto quando ele tentou comprar o prédio onde fica a minha floricultura. Ele queria demolir tudo para construir um estacionamento. As sobrancelhas de Eleanor subiram. É mesmo? Eu me recusei a vender? Jasmine continuou, se animando. Na verdade, organizei todos os pequenos comerciantes da rua para barrar o projeto dele. Victoria levou a mão ao peito. Chocada, Richard pareceu achar tudo aquilo maravilhoso. E Ethan, a encarava com um olhar que dizia: você vai me pagar por isso. Ele apareceu na minha loja furioso, porque o projeto estava parado, Jasmine disse. Tivemos uma discussão daquelas. Talvez eu o tenha chamado de parasita corporativo sem alma. E o que meu neto fez? Eleanor perguntou, totalmente entretida. Ele me convidou para jantar? E você aceitou? Não, Jasmine baixou a voz fazendo charme. 3 vezes ela disse não. Ethan entrou na conversa inesperadamente suave, sentando-se ao lado dela. Segurou a mão de Jasmine, o polegar acariciando sua palma. Na 4ª vez, ele continuou. A voz baixa menos levei uma orquídea rara que importei da Tailândia. Não pelo preço, mas porque observei que ela gosta de recuperar plantas machucadas. Essa estava danificada no transporte. Jasmine ficou olhando para ele, verdadeiramente surpresa com a forma como Ethan havia se adaptado à improvisação dela, menos e, mais ainda, com a inesperada ternura em sua voz. Foi então que eu percebi menos, continuou Ethan, fitando diretamente seus olhos, que ela via algo naquela planta enfraquecida que ninguém mais via. Seu potencial, sua força para resistir. Assim como ela viu algo em mim, algo que ninguém jamais se importou em procurar. O cômodo ficou em silêncio.
Jasmine sentiu o coração disparar, presa à intensidade daquele olhar. Seria possível que ele já não estivesse atuando? Agora sim, disse Eleanor, com um sorriso satisfeito surgindo em seus lábios. Isso soa como a verdade. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo jardim antes do jantar, Ethan puxou Jasmine para trás de uma enorme parede viva de flores de jasmim. Uma coincidência que ela percebeu imediatamente, aquilo foi incrivelmente arriscado. Ele sussurrou, tenso. Por que você saiu do roteiro? Porque sua avó é inteligente demais para acreditar em uma história decorada. Menos, respondeu Jasmine. E porque as melhores mentiras sempre têm um pouco de verdade dentro delas, me chamar de parasita corporativo sem alma, foi necessário? Ele retrucou. Deu autenticidade, ela disse, dando de ombros. Além disso, você se recuperou lindamente com aquela história da orquídea. Algo brilhou nos olhos de Ethan? Sim. Bem, a verdade sempre é a melhor base para uma boa mentira. Antes que o Jasmine pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, a voz de Eleanor ecoou chamando-os para o jantar. Ao se virarem para ir, Ethan segurou seu braço. A voz baixa e carregada de algo que ela nunca tinha ouvido nele. Jasmine, tem algo que você precisa saber sobre minha avó. O que é? Ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. Os médicos lhe deram, no máximo, 6 meses. A vulnerabilidade em sua voz a desconcertou. Este casamento, mesmo que fosse apenas um acordo entre eles, realmente poderia ser o último desejo de Eleanor. Jasmine estudou o rosto dele e viu tristeza verdadeira. Pela primeira vez, enxergou o homem por trás do empresário implacável, um homem que, apesar de tudo, amava profundamente sua avó. Então, vamos fazer valer a pena menos. Ela disse com suavidade, segurando a mão dele. Nenhum dos dois percebeu Eleanor observando da varanda. Um sorriso conhecedor brincando em seus lábios ao ver as mãos entrelaçadas, e a forma como eles se inclinavam um para outro, como flores que se voltam instintivamente para o sol. Jasmine acordou com o som insistente do celular vibrando. Ainda sonolenta, tateou o aparelho e quase derrubou o copo d'água da mesa de cabeceira. Alô, Miss Parker. Estou ligando há 20 minutos. A voz aguda de Vivian LaRue, a cerimonialista mais requisitada de Miami, explodiu em seu ouvido. Temos uma catástrofe. O local do casamento foi reservado em duplicidade. Jasmine senta-se na cama, imediatamente desperta. O quê? Como isso é possível? Uma celebridade resolveu se casar no mesmo dia e ofereceu o triplo do valor. O gerente do Star Island acabou de me ligar. Precisamos de um novo local, urgente. Faziam 3 dias desde o jantar na mansão de Eleanor, e os preparativos estavam a todo vapor. Ethan havia delegado tudo para Vivian e Jasmine, dizendo estar ocupado demais, embora Jasmine suspeitasse que ele simplesmente não se importava com os detalhes do casamento falso. Não podemos trocar a data? Ela perguntou. Impossível. O Sr. Reed foi muito claro. O casamento precisa acontecer antes do final do mês, por causa da saúde da avó dele. Isso não está. 18 dias. E todos os locais premium estão lotados. Jasmine suspirou. Vou ligar para Ethan. Não se dê ao trabalho, disse Vivian. Jayton, ele está em reuniões a manhã toda e disse, abre aspas. Jasmine saberá o que fazer. Ela tem gosto impecável. Jasmine quase engasgou. Desde quando Ethan Reed confia tanto assim na minha opinião? Encontre-me no café cortadito em 1 hora. Traga seu tablet. Vamos caçar um novo local. 3 horas. E 6 visitas. Depois, Jasmine estava desabando na cadeira, deslizando o dedo pela tela. Está tudo reservado. Em reforma, ou custa mais do que toda a minha vida financeira menos ela? Resmungou. Vivian batucou as unhas. Pensativa? E quanto à propriedade do Sr. Reed, em Key Biscayne? Aquela com a enseada privada? O Ethan tem uma propriedade em Key Biscayne, querida. Ele tem metade do sul da Flórida. Como você não sabe disso? Você está literalmente se casando com ele. Jasmine corou. Nós não falamos muito sobre o portfólio imobiliário dele. A sobrancelha arqueada de Vivian deixava claro que ela não acreditava, mas foi profissional o suficiente para não comentar. Ligue para ele. Para sua surpresa, Ethan atendeu no segundo toque. Está tudo bem? Jasmine explicou a situação. Houve uma pausa longa, carregada. Eu não vou lá há anos, ele disse. Era o refúgio de aniversário dos meus pais, antes de meu pai falecer. Eu o mantive. Mas havia algo na voz dele, a mesma vulnerabilidade discreta de antes. Não precisamos usar esse lugar se você preferir. Não, disse Jasmine com calma. Não, respondeu ele. Depois de pensar, na verdade, é perfeito. Minha avó vai gostar do simbolismo. Vou te mandar o seco do portão. Quando chegaram, Jasmine entendeu a hesitação dele. A propriedade
era belíssima. Mas, Ben, o jardim crescido demais. A pintura desgastada. A piscina vazia. Mesmo assim, Jasmine enxergou algo ali. Potencial. Este lugar é... Começou ela. Um desastre menos, completou Vivian, anotando freneticamente no tablet. Precisaríamos de um exército de trabalhadores para Dixalow, pronto em menos de 3 semanas. É perfeito, disse uma voz atrás delas. Eleanor Reed. A idosa caminhava devagar, apoiada em sua bengala elegante. Seus olhos marejaram ao olhar para a vila. Meu filho construiu este lugar para sua esposa. Ele dizia, toda grande história de amor merece seu próprio paraíso. Jasmine sentiu o peso da mentira que carregavam. Precisamos trabalhar bastante, disse ela, com delicadeza. Eleanor tocou sua mão. Assim como todas as coisas que realmente valem a pena, minha querida menos murmurou. Inclusive, o meu neto. Antes que Jasmine pudesse responder, o barulho de pneus anunciou outra chegada. Ethan saiu do carro menos com jeans, camisa branca simples, mangas dobradas, completamente diferente do empresário. Distante de sempre, seus olhos se arregalaram ao ver a avó. Eu não sabia que você viria. Claramente, ela respondeu. Ou teria usado um daqueles ternos ridículos onde você se esconde. Para a surpresa de Jasmine, Ethan riu. Um riso verdadeiro, leve, quase juvenil. Ele se aproximou dela. Jasmine, o que você acha? E no brilho do olhar dele, havia algo novo. Algo real. Tá lindo, ela disse com sinceridade. Mas vai exigir um trabalho enorme para ficar pronto a tempo, então. É melhor começarmos agora. Ethan percorreu a propriedade com um novo olhar. Como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, meu pai teria gostado de você, sabia? Murmurou. Ele valorizava a autenticidade acima de tudo. Os olhos dele se encontraram, e algo não dito passou entre os dois. Uma troca silenciosa, um reconhecimento irônico, menos afinal, estavam encenando um noivado falso menos. Mas também, algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. Eleanor observava tudo com atenção. Bem menos, declarou ela. Menos acho que vou ficar e ajudar com o planejamento. Jasmine vai precisar de alguém que conheça a história desta casa. Avó, você deveria estar descansando, protestou Ethan. Vou descansar quando morrer. O que acontecerá cedo o bastante, respondeu Eleanor com naturalidade. Até lá, pretendo ver meu único neto devidamente casado na casa do meu filho. Enquanto Vivian arrastava Eleanor para discutir arranjos florais, Ethan puxou Jasmine para um canto. Desculpe, disse baixinho. Eu não percebi que este lugar significava tanto para ela. Está tudo bem, respondeu Jasmine. Mas, Ethan, vamos ter que ser muito convincentes. Sua avó está envolvida demais. Ele assentiu. O rosto indecifrável. O que for preciso. Na semana seguinte, a propriedade de Kay Biscayne se transformou sob a direção cuidadosa de Jasmine. Sua experiência em design floral evoluiu naturalmente para uma espécie de arquitetura paisagística enquanto trabalhava, lado a lado, com jardineiros, restaurando os jardins ao antigo esplendor. E além, Ethan aparecia com frequência, sempre com a desculpa de verificar o progresso, mas quase sempre acabava observando Jasmine trabalhar. Era hipnotizante ver ela, tão concentrada, falando com as plantas como se elas entendessem. O lápis sempre preso atrás da orelha, como se fizesse parte dela. Uma tarde, com o pôr do sol tingindo o céu em laranja e rosa, Ethan a encontrou sentada na areia, desenhando ideias para o altar. Você fez maravilhas com este lugar, ele disse, sentando ao lado dela. Meu pai teria aprovado. Jasmine levantou os olhos, surpresa com o elogio. Obrigada. Eu acabei me apegando ao lugar, notei, ele murmurou. Hesitou. Então acrescentou. Também notei que você não descontou o primeiro cheque para o projeto do jardim comunitário. Ela deu de ombros. Quis ter certeza de que você cumpriria sua promessa depois do casamento. Você não tem exatamente a reputação de manter a palavra com gente como eu, ao invés da irritação que ela esperava. Ethan pareceu pensativo. Gente como você, repetiu ele. Pessoas comuns. Pessoas sem poder, sem conexões, sem uma conta milionária de herança. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando as ondas. Meu pai era pedreiro antes de conhecer minha mãe, disse enfim. Volker sabia. Jasmine balançou a cabeça, surpresa. Ele construiu a empresa do zero. Aprendeu tudo sozinho. O homem que me criou valorizava o trabalho duro acima de qualquer coisa. Um músculo se contraiu na mandíbula de Ethan. Depois que ele morreu, eu me determinei a tornar o nome Reed ainda mais forte, mais intocável. Em algum ponto, no caminho, eu esqueci o motivo dele ter construído tudo isso. E qual era o motivo? Jasmine perguntou com suavidade. Os olhos dele encontraram os dela. A família. O amor.
Ele soltou uma risada sem humor. E aqui estou eu, encenando um casamento falso para manter tudo isso. A confissão pairou entre eles. Pesada, sincera, vulnerável. Sem pensar, Jasmine segurou a mão dele. E pela primeira vez, Ethan não recuou. Nenhum dos dois percebeu Eleanor, observando da varanda acima menos seus olhos atentos, percebendo cada detalhe, especialmente a forma como o neto olhava para a noiva. Quando achava que ninguém estava vendo, a noite do jantar de ensaio chegou com uma brisa quente de Miami, carregada de jasmim e maresia. Jasmine estava na varanda da suíte principal, respirando fundo antes de encarar os convidados amigos do Ethan, empresários, gente poderosa. Em apenas 2 semanas, a vila havia se transformado completamente. Jardins, piscina, paredes renovadas, piso brilhante. Em algum momento, Jasmine começou a pensar naquele lugar como um lar. Um pensamento perigoso. Um leve bater na porta tirou do devaneio. Entre, disse ela, esperando Vivian com listas e mais listas. Mas quem entrou foi Victoria Reed. Elegante como sempre em seu vestido atum marinho, você está adorável. Querida, menos ela avaliou. Observando o vestido champanhe simples Jasmine, obrigada menos respondeu Jasmine, cautelosa. Nunca ficara sozinha com a mãe de Ethan por muito tempo. Victoria se juntou a ela na varanda, ambas observando os convidados conversando na área externa. Ethan estava entre um grupo de homens, mas parecia distraído, procurando alguém com olhar. Meu filho mudou desde que conheceu você, Victoria disse de repente. Jasmine ficou tensa. Mudou? Sorry, Maze. Ries. Até cancelou aquele projeto horrível em Little Haiti. Jasmine piscou. Atônita. Ele cancelou? Não se faça de surpresa, querida. Não combina com você. O tom de Victoria era firme, mas não cruel. Eleanor pode estar cega pelo desejo de vê-lo casado, mas eu observo vocês dois com muita atenção, Sra. Reed. Victoria menos, ela corrigiu, levantando uma mão impecavelmente manicured. Eu não sei qual acordo você e meu filho têm. E sinceramente, não me importa. Mas sei de uma coisa, ele olha para você do mesmo jeito que o pai dele olhava para mim. Jasmine ficou sem ar. Victoria continuou. Theodore Reed foi o amor da minha vida. Depois que ele morreu, cometi muitos erros, incluindo casar com Richard cedo demais. Ele é um bom homem, mas... Ela balançou a cabeça. O que quero dizer é... Às vezes, algo que começa como conveniência pode se tornar real. Se você permitir... Ela então colocou um pequeno saquinho de veludo na mão de Jasmine. Eram da minha sogra. Eleanor achou que você poderia o acelós esta noite dentro. Havia brincos de pérolas antigos. Delicados. Luminosos. Não posso aceitar isso, Jasmine protestou, sentindo a culpa pesar. Só estão emprestados. Querida menos, disse Victoria, com um sorriso sutil. Por enquanto. Depois que Victoria saiu, Jasmine colocou os brincos com os dedos trêmulos, o coração acelerado. Ele realmente cancelou o projeto, e o que Victoria quis dizer sobre o modo como Ethan a olhava. Quando finalmente desceu pela escadaria principal, as conversas diminuíram. Várias cabeças se viraram. Ethan atravessou a multidão para encontrá-la, no último degrau. Você está atrasada, menos murmurou. Mas a voz não tinha nem sombra de irritação. Sua mãe veio me ver, explicou Jasmine. Ela me deu estes brincos. Os olhos dele se arregalaram ao Recon Recloss. Ficaram perfeitos em você, ele disse, oferecendo o braço. Vamos. Durante o jantar, sob luzes penduradas e estrelas brilhantes, Jasmine percebeu algo perigoso acontecer dentro dela. Ela estava começando a acreditar nele. E pior, no que havia entre eles. Mas ainda era apenas um papel? E por que o coração dela acelerava toda vez que ele a tocava? A noite seguia tranquila, até começarem os discursos. Richard fez um brinde animado, um pouco alegre demais pelo vinho. Victoria falou com elegância sobre novos começos. Então, inesperadamente, uma mulher alta, de vestido vermelho que Jasmine nunca tinha visto antes, se levantou, gostaria de dizer algumas palavras sobre o noivo. Anunciou, a voz cortando o silêncio repentino no terraço. Ethan ficou rígido ao lado de Jasmine. Melissa, ele murmurou. Menha X. Melissa ergueu a taça, um sorriso afiado em seu rosto impecável. Quando Ethan terminou comigo há 6 meses, ele disse que não era capaz do tipo de compromisso que eu merecia. Imaginem minha surpresa quando, semanas depois, ele aparece noivo de alguém que ninguém aqui conhece. O olhar dela se fixou em Jasmine. Que romance relâmpago, não é? Um burburinho correu entre os convidados. Ethan apertou a mão de Jasmine com força. Então, eu realmente fico me perguntando. Melissa continuou. O que torna a florista tão especial? Qual é o encanto que convenceu o solteiro mais cobiçado de Miami a abraçar o casamento de repente?
Eleanor pousou sua taça com um clink afiado. Já chega, Melissa. Não. Tô sinceramente curiosa. Insistiu Melissa. O Ethan Reed que eu conheci era frio, calculista, incapaz de amar. Ele mesmo me disse isso. Jasmine sentiu Ethan se mover, prestes a se levantar para conduzir Melissa para fora. Antes que percebesse, ela colocou uma mão firme no braço dele e se levantou, no lugar dele. Obrigada pela sua perspectiva única, Melissa, disse Jasmine. A voz firme embora seu coração estivesse disparado. Você perguntou o que me torna especial. Nada. Eu não sou especial. Sou apenas uma florista que teve coragem de enfrentar o Ethan quando todos estavam intimidados demais para fazê-lo. Ela olhou para Ethan. A expressão dele mudara da raiva para algo muito mais profundo. Quase admiração. O Ethan que você conheceu estava escondido, continuou Jasmine, surpresa com a sinceridade que escapava de seus lábios. Por trás da riqueza, do poder, da reputação, o homem com quem vou me casar é aquele que passa as manhãs de domingo ajudando a avó a cuidar das rosas, aquele que lembra como a filha do jardineiro gosta do café, aquele que cancelou um acordo milionário porque destruiria um jardim comunitário que significava tudo para pessoas que já não têm muito. Um silêncio absoluto tomou o terraço. Ethan não tirava os olhos dela. Então, não, eu não tenho nenhum poder mágico. E o opina, realmente eu vi, quando mais ninguém se deu ao trabalho de olhar além da superfície. Jasmine ergueu a taça. A Ethan, o homem por trás do mito. Eu é que tenho sorte. Aplausos eufóricos explodiram entre os convidados. Melissa afundou na cadeira, derrotada. Mas Jasmine nem percebeu. Porque quando ela se sentou, Ethan inclinou-se e sussurrou. Você quis dizer aquilo. Antes que ela respondesse, Eleanor se levantou para seu brinde, dominando a atenção como só ela conseguia. Quando meu neto disse que ia se casar, eu fiquei cética. Começou. Vi Ethan erguer muros desde a morte do pai. Mas então, conheci Jasmine. E vi como ela o olha. Não para a fortuna dele, mas para ele. E vi como ele a olha quando acha que ninguém está. Vendo Jasmine sentiu as bochechas queimarem. Ethan estava completamente imóvel menos como se cada palavra o atingisse diretamente. Verdadeiro amor não cresce da noite para o dia. Eleanor continuou. Ele cria raízes silenciosas. Antes mesmo de percebermos, ela ergueu a taça. Ei, Ethan e Jasmine, que o amor de vocês crie raízes ainda mais profundas do que imaginaram. Mais tarde, com os convidados despedindo-se, Jasmine e Ethan ficaram sozinhos no jardim. O silêncio entre eles carregava a pergunta que ele tinha feito antes. Você sabia sobre Little White? Ela perguntou. Sobre você cancelar o projeto? Ele assentiu, parecendo até constrangido. Não fazia mais sentido. Financeiramente. Desde quando Ethan Reed faz algo que não faz sentido financeiro? Ele a encarou sob a luz suave do jardim. Desde que conheceu alguém que fez ele repensar as prioridades. A respiração dela falhou. Ethan, Jasmine. Eles começaram ao mesmo tempo. Riram nervosos. Então Ethan fez algo completamente inesperado. Ele tocou o rosto dela e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, deixando os dedos demorarem um pouco mais. Isso não está seguindo o plano, murmurou. Que parte? A parte em que eu não deveria me apaixonar por você. O mundo parou por um instante, mas antes que Jasmine sequer respirasse, finalmente, aí estão vocês. Vivian surgiu com o pranchetão. Temos uma crise de lugares. Goldsteins e Harringtons não podem ficar juntos. Drama de clube náutico. Prezi Summers decidiu. A magia se dissolveu. Ethan recuou a mão, vestindo novamente a máscara profissional. Javal, disse ele. Eles caminharam de volta para a vila. Mas ele falou baixinho, quase só para ela. Você nunca respondeu. Você quis dizer o que disse no brinde. Jasmine respirou fundo. Sim. Cada palavra. Nenhum dos dois viu Eleanor observando pela janela, sorrindo satisfeita enquanto ligava para alguém. Richards, é Eleanor. Preciso que fale com o advogado da família amanhã cedo. Temos uma mudança de planos. O amanhecer em Key Biscayne pintou o céu em tons suaves de rosa e dourado. Jasmine olhava o mar brilhando enquanto segurava os brincos de pérolas MC Sirroras. Caminharia até o altar para se casar com Ethan Reed. O homem que, contra toda a lógica, havia encontrado espaço no coração dela. Mas o que ele disse no jardim era real ou apenas parte da encenação? Um toque suave interrompeu seus pensamentos. Entrei, ela esperava Vivian. Mas quem entrou foi Eleanor. Surpreendentemente animada para aquele horário, ela carregava uma caixa branca enorme, com um laço prateado. Espero não estar incomodando, querida, disse ela, colocando a caixa na cama. Mas quero que considere usar isto hoje. Jasmine
Abriu a caixa e prendeu a respiração. Um vestido de noiva deslumbrante, de renda vintage, com pérolas delicadas e decote coração. Era da minha nora, explicou Eleanor. Victoria usou quando se casou com Theodore. Está preservado há anos. O peito de Jasmine apertou entre emoção e culpa. Eleanor, eu não posso. Experimente, pediu a idosa, gentil, mas determinada. Por mim. 20 minutos depois, Jasmine estava diante do espelho de corpo inteiro e quase não se reconheceu. O vestido parecia ter sido feito para ela. Você está com a aparência de uma noiva apaixonada, observou Eleanor, ajustando a cauda do vestido, o que é bem conveniente, já que você é uma. Os olhos de Jasmine encontraram os dela no espelho. Como assim? Eleanor sorriu com aquele ar de quem vê mais do que diz. Minha querida, vivi 87 anos. Você realmente achou que eu não reconheceria um acordo de negócios quando vejo um? Jasmine sentiu o sangue sumir do rosto. Eleanor, eu. Não se preocupe. A senhora mais velha acenou com a mão despreocupada. Suspeitei, desde o começo. A história era perfeita demais, ensaiada demais, e meu neto nunca foi de grandes gestos românticos. Você sempre soube? Sussurrou Jasmine, mortificada. Por que nunca disse nada? Eleanor ajeitou um dos cachos de Jasmine com uma ternura inesperada. Porque eu via o que nem vocês ainda tinham coragem de admitir. Que o que começou como ficção estava se tornando verdade a cada dia. Antes que Jasmine respondesse, outra batida soou na porta. Desta vez, era Victoria, menos elegante até de manhã cedo. As floristas precisam de decisões sobre as. Ela parou ao ver Jasmine no vestido. Meu vestido? Mother Reed. A senhora não me contou. Era para ser uma surpresa, disse Eleanor, suave e orgulhosa. Ela está linda, não tá? Victoria aproximou-se devagar, circulando Jasmine como se analisasse algo precioso. Cai melhor em você do que jamais caiu em mim, disse enfim, com a voz embargada. Theodore teria aprovado. O momento foi interrompido por outra batida. Desta vez, urgente. Jasmine, era Ethan. E havia ansiedade na voz dele. Menos algo raro. Preciso falar com você. O noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Victoria exclamou. Block window a porta. É urgente. Insistiu Ethan. Do corredor. Eleanor e Victoria trocaram olhares. Daremos 5 minutos. Decidiu Eleanor, empurrando Victoria para fora. Mas, lembrem-se, dá má sorte ver a noiva vestida antes da hora. Ao passar pelo neto, Eleanor sussurrou algo em seu ouvido menos. Algo que fez os olhos de Ethan se arregalarem. E então elas desapareceram, deixando os dois sozinhos. Feche os olhos, avisou Jasmine. Estou com o vestido. Ethan obedeceu, imediatamente. Embora um sorriso surgisse nos cantos da boca, coisa da minha avó, imagino, e da sua aprovação. Surpreendentemente, Jasmine se escondeu atrás do biombo para trocar de roupa. O que é tão urgente que não poderia esperar a cerimônia? O semblante de Ethan ficou sério, mesmo de olhos fechados. Meu advogado ligou hoje cedo. Minha avó transferiu as ações dela da Reed Enterprises para mim, com efeito imediato. Jasmine congelou no meio do movimento. Por que ela faria isso antes do casamento? Foi o que perguntei. Ethan passou a mão pelos cabelos. Um gesto nervoso que Jasmine nunca tinha visto. Nele ela disse que já viu tudo o que precisava. Ver Jasmine saiu de trás do biombo. Com um hobby simples, pode abrir. Ele abriu. E seus olhos a encontraram com uma intensidade quase palpável. Ela sabe, Jasmine, sobre nosso acordo. E isso é. Ela acabou de me contar, mas ela não está brava. Ele balançou a cabeça. Incrédulo. Never esta satisfied, como se tudo isso fosse parte do plano dela desde o início. Jasmine Reed, apesar da tensão, sua avó é uma mulher formidável. A mais formidável, concordou Ethan, com um sorriso hesitante. Mas isso muda tudo. Não precisamos mais seguir adiante com o casamento. As ações já são minhas. As palavras acertaram Jasmine como um golpe invisível. Ela murmurou. Entendi. O silêncio que se seguiu foi pesado. Doloroso. O mundo seguia. As floristas montavam arranjos. Os cozinheiros movimentavam panelas. Os músicos afinavam instrumentos. Entku, Jasmine, finalmente, tentando soar leve. E o acordo está completo. Você conseguiu o que queria. Ethan parece dividido inquieto. Não é tão simples assim, Jasmine. Claro que você tem suas ações. Eu tenho minha dívida perdoada e o financiamento para o jardim comunitário. Fim limpo, como planejado. É isso que você quer? Ethan perguntou. Voz baixa, intensa. Jasmine virou o rosto. O que eu quero
Não importa sempre. Foi isso. Negócio. Então, e se eu te disser que não é só negócio para mim? Não mais. Ethan deu um passo à frente e agirou suavemente para encará-lo. E se eu disser que essas últimas semanas foram as mais sinceras da minha vida, mesmo tendo começado com uma mentira? O coração de Jasmine disparou. Eu diria que você é um ótimo ator. Eu sou um ator péssimo. Ele riu sem humor. Pergana Vivian, que me pegou encarando você durante todas as reuniões ou o Richard, que me provoca sem parar por estar obviamente encantado. Ou a minha mãe, que ontem me disse que eu olho para você como meu pai olhava para ela. Ele segurou as mãos dela menos com uma delicadeza que fez seus olhos arderem. Jasmine, eu não quero cancelar o casamento. A menos que você queira. A pergunta ficou ali, flutuando entre eles. Fred ou como Crystal. Antes que ela respondesse, outra batida na porta. Senhor Reed, chamou Vivian. Sua avó está pedindo por você. Diz que é importante. Ethan suspirou relutante, soltando as mãos dela. Continuamos isso depois. Ethan, Jasmine chamou, quando ele já alcançava a porta. Para constar, eu também não sou uma boa atriz. Um sorriso lento iluminou o rosto dele. Não o sorriso ensaiado que ele mostrava ao mundo, mas um sorriso real. Quente. Então te vejo no altar. Futura, Ezra, Reed. Quando ele saiu, Jasmine sentiu-se na beira da cama, o coração e a mente em tumulto. Será que poderiam transformar aquela face em algo verdadeiro? Ela queria isso? Isso? Horas depois, quando a marcha nupcial começou, Jasmine se preparou para caminhar sozinha menos, já que não tinha família presente, apenas para encontrar Richard esperando por ela. Ordem, da Elelanena, ele disse, piscando. Ela afirmou que toda noiva merece alguém para conduzi-la. A cerimônia era deslumbrante. O jardim restaurado em plena floração, o mar como pano de fundo, e as cadeiras decoradas com flores de jasmim. No fim do corredor, Ethan aguardava menos e estava mais nervoso do que Jasmine jamais o vira. Quando ela começou a caminhar, uma calma inesperada a envolveu. Não importava o que viesse depois. De repente, ela sabia que queria enfrentar tudo ao lado dele. Ao chegar diante de Ethan, ele sussurrou. Você está usando o vestido. Certo. O ministro começou a cerimônia, mas Jasmine mal ouviu. Ela só conseguia olhar nos olhos dele, olhos que não se desviaram dos dela nem por um segundo. E sentir o jeito que ele segurava suas mãos como se fossem algo precioso, algo que ele não queria perder. Quando chegou a hora dos votos, Ethan fez algo que ninguém esperava. Ele afastou o papel com os votos tradicionais, os mesmos que ambos tinham combinado. Repeti. E olhou diretamente para Jasmine. Jasmine, ele começou, a voz firme, porém carregada de emoção. Quando você entrou na minha vida, eu a enxerguei como uma solução. Um acordo? Nada mais. Um murmúrio inquieto percorreu os convidados, como se todos sentissem que algo profundo estava prestes a acontecer. Mas Ethan continuou. Eu estava errado. Você me mostrou que força verdadeira não está no poder ou no dinheiro, mas na coragem de ser vulnerável, de arriscar o coração, de permitir que alguém enxergue quem você realmente é. Ele apertou as mãos dela com delicadeza. Hoje, eu prometo passar cada dia tentando ser o homem que você acredita que eu posso ser, o homem que você enxergou por trás de todas as paredes que eu construí. Prometo valorizar sua independência, sua integridade inabalável, e essa capacidade extraordinária que você tem de enxergar beleza, onde outros só veem lucro. Os olhos de Jasmine se encheram de lágrimas, não de obrigação, mas de verdade. Agora é sua vez, o ministro disse suavemente. Jasmine respirou fundo, o coração disparado, como se naquele instante finalmente enfrentasse uma verdade que evitou por tempo demais. Ethan, ela começou, a voz tremendo, eu entrei nesse acordo com os olhos bem abertos, e com o coração completamente fechado. Eu achava que sabia quem você era menos o empresário, impiedoso, um milionário arrogante. Ela sorriu apesar das lágrimas. Mas ao conhecer você de verdade, eu descobri outro homem. O homem que passa horas no jardim da avó, que lembra o nome de cada funcionário. O homem que cancelou um projeto milionário não porque era ruim financeiramente, mas porque era o certo a fazer. Uma risadinha leve percorreu o público. Hoje, eu prometo sempre ver você, o verdadeiro você. Não o que o mundo acha que você é, mas o homem que eu aprendi a... E então disse, quase num sussurro que ecoou como uma revelação. Amar, a palavra pairou entre eles como algo vivo, inevitável, finalmente liberto. O restante da cerimônia passou como um sonho. De repente, o ministro já os declarava marido e mulher, e Ethan a puxava para um beijo que não parecia um final, mas um câmico enquanto caminhavam pelo corredor sob aplausos e pétalas de flores. Elanena piscou discretamente para Jasmine, cheia de orgulho.
Ao lado dela, Victoria enxugava as lágrimas com um lenço elegante. E Richard sorria tão abertamente quanto nunca sorrira antes. Bem, Sra. Reed, Ethan disse quando chegaram ao final. Parece que concluímos nosso acordo comercial com sucesso. Jasmine riu, sentindo-se leve e renovada. Acho que renegociamos os termos, Sr. Reed. Isso agora parece mais um contrato vitalício. Eu posso viver muito bem com isso, ele respondeu, puxando-a para outro beijo enquanto os convidados vibravam ao redor, que começou como o arranjo mais calculado, havia se transformado em algo que nenhum dos dois jamais imaginou. Algo real e verdadeiro. A lua de mel, o primeiro mistério. Jasmine imaginava algo luxuoso, extravagante, digno do homem que ela acabara de casar. Talvez a ilha privada nas Bahamas que Victoria mencionara, talvez o duplex em Paris. Por isso ficou completamente surpresa quando, uma semana depois do casamento, percebeu que estavam embarcando em um voo comercial para Nashville, Tennessee. Ela perguntou, franzindo a testa enquanto se acomodavam na primeira classe. Eu não sabia que você tinha negócios no Tennessee. Ethan apenas sorriu. Esta viagem não é sobre negócios. 5 horas depois, estavam dirigindo um SUV alugado por uma estrada rural cercada por colinas verdejantes. A cada curva, Jasmine sentia a sensação de suspense crescer. Ethan parecia diferente ali, mais leve, mais humano, mais dele mesmo. Vai me contar para onde estamos indo? Ela perguntou enquanto entravam numa estrada de cascalho, ladeada por enormes carvalhos. Paciência nunca foi o seu forte. Ethan provocou, entrelaçando os dedos aos dela. Estamos quase lá. O caminho levou a uma casa de fazenda charmosa, com varanda larga e um ar de paz. Uma mulher de cabelos prateados os aguardava na porta, sorrindo como quem reencontra alguém muito querido. Ethan Reed. Eu não acredito, ela disse, descendo os degraus apressada. Para espanto de Jasmine, Ethan a abraçou com carinho. Marta, esta é minha esposa. Jasmine. Esta é Martha Collins menos minha antiga babá. E a melhor padeireira do Tennessee. Esposa? Martha arregalou os olhos. Bom, isso sim, é uma surpresa. Entrem! Tenho limonada fresquinha. O interior da casa era aconchegante e cheio de memórias. O oposto absoluto dos ambientes modernos e frios de Miami. Ethan passava todo o verão aqui até os 14 anos. Martha explicou. A mãe dele acreditava que o ar do campo faria bem a ele. Eu não fazia ideia, Jasmine murmurou, observando Ethan com nova curiosidade e uma pontada de emoção. Há muito sobre mim que você ainda não sabe, ele disse suavemente. E é por isso que estamos aqui. Os segredos do passado. E o futuro que ele sonhava nos dias seguintes. Ethan mostrou o lugar onde pescou pela primeira vez. O celeiro onde escondia livros que o pai não aprovaria. A colina onde sonhava construir uma casa um dia. Eu sempre achei que voltaria. Ele confessou, sentado com ela na varanda ao entardecer, observando vagalumes iluminarem o ar. Compraria um pedaço de terra. Construiria algo que fosse... Que aconteceu? Jasmine perguntou. Meu pai morreu. A empresa precisava de liderança. E de algum modo, eu me tornei o homem que ele aprovaria menos, e não o homem que eu queria ser. Ele olhou para ela, vulnerável, sincero. Até você me lembrar quem esse homem era. No quote ao dia. Ethan a levou para uma propriedade perto da casa de Martha, menos 50 acres de colinas e florestas. Com vista para as montanhas Blue Ridge, ele perguntou enquanto o vento soprava entre as árvores. É lindo, Jasmine disse. Nossa, ele observou cada expressão dela. Comprei anos atrás. Nunca fiz nada com ela. Até decidi que talvez pudéssemos construir algo aqui. Algo nossa. Sem legado, sem pressão. Só. Nós. Jasmine sentiu o coração apertar. Você quer deixar Miami? Não, totalmente, mas quero mais do que reuniões e números. Quero uma vida, Jasmine. Uma. De verdade. Com você? Ela perguntou, ainda surpresa. Pensei muito nisso. E se reestruturássemos? Criássemos uma fundação focada em desenvolvimento sustentável e projetos comunitários? Usássemos os recursos da empresa para ajudar as pessoas. Não só gerar lucro. Os olhos dele brilhavam com uma paixão diferente, não de ambição, mas do propósito. O projeto de Little Haiti me mostrou que existe outra forma de fazer negócios. Uma forma melhor. Jasmine sentiu lágrimas surgirem novamente. Quem é você? E o que fez com o milionário arrogante com quem eu fui obrigada a me casar? Ethan riu, a expressão cheia de ternura. Você aconteceu com ele, Jasmine Reed. Você. E essa teimosia linda. E essa capacidade rara de enxergar a beleza, até no que está quebrado. O momento parecia perfeito. Até que o celular de Ethan tocou.
com aquele tom especial que usava só para sua assistente. Seu rosto mudou na hora menos sério, tenso. Ele atendeu, devagar, Amanda menos disse, afastando-se de Jasmine. Que desmoronamento! Quando aconteceu? Jasmine observava, apreensiva, enquanto a expressão de Ethan ficava cada vez mais pálida. Após uma conversa carregada de tensão, ele desligou e se virou para ela. Temos que voltar para Miami agora. O que aconteceu? Ela perguntou, alarmada com o rosto dele. Um dos nossos projetos de construção, um condomínio de luxo em Bickel. Parte da estrutura desabou durante a inspeção. Alguns operários ficaram feridos. Ethan passou a mão pelo cabelo. Um gesto que Jasmine já reconhecia como sinal de profundo desespero. Os materiais eram inferiores. Cortaram custos onde não podiam. Como isso é possível? Você não supervisiona os projetos principais? Não, respondeu Ethan sombrio. Deleguei este a Jackson Barrett, meu diretor de desenvolvimento, o mesmo que cuidou de todos os nossos projetos, nos últimos 5 anos. O voo de volta a Miami foi um silêncio pesado. Ethan passou quase todo o tempo no telefone, negociando com advogados, inspetores de segurança e sua equipe executiva. Quando aterrissaram, a notícia já corria. Na sede da Reed Enterprises, o caos reinava. Repórteres aglamaravam-se do lado de fora, gritando perguntas enquanto Ethan e Jasmine entravam apressados pela entrada lateral. A sala de reuniões havia virado um centro de crise, com funcionários monitorando as notícias e atendendo ligações frenéticas. Qual o estrago? Ethan exigiu ao entrar. 3 operários hospitalizados. Nenhum em estado grave, respondeu o chefe de gabinete. A prefeitura suspendeu todas as nossas licenças de construção até a investigação ser concluída. E Barrett desapareceu. Esvaziou o escritório esta manhã? A imprensa? Perguntou Ethan, já sentindo o peso dos tubarões famintos. Estão chamando isso de padrão de negligência. Encontraram reclamações antigas sobre outras propriedades da Reed. Problemas de manutenção, riscos de segurança. Vitória surgiu na porta. Elegante mesmo em meio à crise, os acionistas estão em pânico. As ações caem 15% desde que a notícia vazou. Ethan engoliu em seco, determinado. Quero tudo sobre os projetos do Barrett dos últimos 5 anos. Todos os contratos, relatórios de inspeção, e-mails. E quero que encontrem o Barrett. Enquanto a equipe se dispersava, Jasmine tocou o braço de Ethan. O que eu posso fazer? Ele olhou para ela, grato. Cuidar dos operários feridos. Quero garantir que recebam o melhor atendimento e que as famílias tenham apoio. E eu cuido disso, ela prometeu. As próximas 48 horas foram uma tempestade de ações. Jasmine visitou os feridos, coordenou especialistas e garantiu que não faltasse nada. Voltando à sede, seu celular tocou. Helena. É verdade? A voz idosa exigiu sem rodeios. Qual parte? Jasmine respondeu cansada. Que Ethan vai assumir toda a responsabilidade publicamente. Que vai renunciar ao cargo de CEO. Jasmine quase deixou o telefone cair. O quê? Ele não disse nada disso. Foi o que Richard ouviu dos membros do conselho. Eles querem um bode expiatório. Ethan aparentemente se ofereceu. A voz de Helena soou afiada, preocupada. Onde ele está agora? Não? Escritório. Tô indo para lá. Vá rápido, querida. Ele precisa de você, mesmo que não saiba. Quando Jasmine chegou a Reed Enterprises, o andar executivo estava assustadoramente silencioso. A assistente de Ethan, com olhos vermelhos mais controlada, indicou a porta do escritório dele. Ele está lá dentro. Sozinho. Há 1 hora menos, sussurrou. A coletiva está marcada para as 16 horas. Jasmine olhou no relógio. Faltavam 30 minutos. Ela bateu e entrou sem esperar resposta. Ethan estava à janela, olhando a linha do horizonte de Miami, a cidade que sua família ajudou a construir. Exausto, com a aparência impecável desfeita após 2 dias sem dormir, sua avó me ligou. Jasmine disse, fechando a porta. Everday. Você vai renunciar? É o que deve ser feito, respondeu ele, sem se virar. Os problemas vão além do Barrett. Estive tão focado na expansão que negligenciei a fiscalização. Aqueles trabalhadores poderiam ter morrido. Jasmine, então conserte. Ela falou firme. Tivit, não se jogue na fogueira e saia correndo. Ele se virou, surpreso com a firmeza no olhar dela. Você acha que eu deveria ficar? Acho que o Ethan Reed que eu casei não foge dos desafios. Ele os enfrenta. Ela se aproximou. Segurando suas mãos, você falou em reestruturação, em fazer negócios de um jeito diferente. Essa é sua chance. Não para abandonar o barco, mas para traçar uma nova rota. Uma faísca da antiga determinação brilhou nos olhos dele. O conselho não vai gostar. Os acionistas vão surtar no começo. Que surtam menos, disse Jasmine. Simples. Você tem a visão e os recursos para transformar a Reed Enterprises em algo melhor.
Algo que constrói comunidades, não só prédios. Ethan estudou o rosto dela, parecendo buscar força na convicção dela quando você virou estrategista de negócios. Quando me casei com o menos, respondeu com um sorriso leve. Um bom estrategista. Por trás de toda essa arrogância, o interfone tocou. Faltam 15 minutos para a coletiva. Ethan ajeitou a gravata. Com uma nova determinação. Você vai estar ao meu lado? Sempre, prometeu ela. A coletiva de imprensa não foi nada do que esperavam. Em vez de renúncia, Ethan anunciou uma reestruturação completa da Reed Enterprises, com foco em desenvolvimento ético, investimento comunitário e práticas sustentáveis. Assumiu total responsabilidade pelos erros do passado, mas prometeu liderar a transformação pessoalmente. A Reed Enterprises foi construída com o sonho do meu pai de criar espaços onde as pessoas possam prosperar, disse aos repórteres, com Jasmine ao seu lado. Em algum momento, perdemos essa missão de vista. Hoje, começamos a retomá-la. Enquanto as perguntas voavam, Jasmine apertava sua mão em silêncio, apoiando o caminho à frente. Não seria fácil, mas eles o percorreriam juntos. Uma parceria que começou como negócio e floresceu em algo que nenhum dos dois poderia imaginar. Mais tarde, naquela noite, exaustos, finalmente em seu apartamento na cobertura, Ethan puxou Jasmine para um abraço. Obrigado, disse simples. Por quê? Por ver o homem que eu poderia ser. Mesmo quando eu não conseguia, eles ficaram juntos. Olhando as luzes da cidade, Jasmine pensou no caminho estranho que a trouxe até ali, de dona de floricultura afundada em dívidas à esposa do homem mais poderoso e perigoso de Miami. Um casamento forçado que, de algum jeito, virou a coisa mais verdadeira da vida dela. Nunca terminamos nossa lua de mel. Ela sussurrou. Encostando-se nele, temos tempo, respondeu Ethan, beijando sua têmpora. Temos todo o tempo do mundo. 6 meses depois do quase colapso da Reed Enterprises, a elite empresarial de Miami se reuniu para a inauguração do Jasmine Gardens, um projeto revolucionário de moradias com renda mista, no lugar onde antes seria mais um prédio de luxo. O projeto representava tudo o que a nova Reed Enterprises significava: arquitetura sustentável, espaços comunitários e moradias acessíveis, lado a lado com unidades de mercado. Jasmine subiu ao palco, olhando para a multidão com uma emoção que mal conseguia esconder. Há um ano, ela organizava buquês em sua pequena floricultura, afundada em dívidas. Hoje, era diretora executiva da Reed Foundation, comandando projetos de desenvolvimento comunitário por todo o sul da Flórida. Os jardins que vocês veem ao redor desses prédios não são apenas decoração, explicou aos convidados e jornalistas reunidos. São hortas urbanas funcionais, que fornecerão alimentos frescos para os moradores e restaurantes locais. As placas solares no teto geram energia suficiente para alimentar todas as áreas comuns. E os sistemas de captação de água da chuva reduzem o consumo em 40%. Ela apontou para o pátio, onde crianças brincavam em equipamentos ecológicos. Mas, o mais importante, esse empreendimento cria uma verdadeira comunidade, onde famílias de diferentes origens podem criar raízes e crescer juntas. O aplauso tomou conta da multidão, enquanto Jasmine avistava Ethan ao fundo, observando-a com um orgulho que não tentava esconder. Ao lado dele, Elaner estava na cadeira de rodas, mais frágil que no casamento, mas ainda majestosa com suas pérolas características. Gostaria de convidar o CEO da Reed Enterprises, Ethan Reed, para dizer algumas palavras menos, concluiu Jasmine, estendendo a mão. Ethan juntou-se a ela no púlpito, sua transformação visível, não só na roupa mais descontraída, um terno sem gravata menos, mas no calor genuíno do sorriso, ao falar para a plateia. Uma mulher sábia me disse que a verdadeira força não está no poder ou na riqueza, mas na coragem de ser vulnerável. Menos começou, encontrando o olhar de Jasmine. Os últimos 6 meses testaram essa teoria. Quando nossa empresa enfrentou sua hora mais sombria, tínhamos uma escolha: recuar para a segurança do que conhecíamos, ou arriscar tudo por uma nova visão. Ele gesticulou para o empreendimento ao redor. O Jasmine Gardens representa essa nova visão, não só para a Reed Enterprises, mas para o que os negócios podem ser quando lucro e propósito andam juntos. A transformação da empresa não veio sem dor. O valor das ações despencou. Vários membros do conselho renunciaram em protesto. Jackson Barrett, finalmente encontrado na Argentina, implicou outros membros da equipe, o que levou a uma limpeza dolorosa, porém necessária. Mas, enquanto Ethan trabalhava incansavelmente para reconstruir estruturas e confiança, algo inesperado aconteceu. Funcionários ficaram mais engajados. Novos talentos, atraídos pela missão renovada, trouxeram ideias frescas. E, aos poucos, investidores que valorizavam sustentabilidade a longo prazo voltaram. Nada disso seria possível. Menos, continuou Ethan,
menos sem a mulher que me mostrou que flores podem crescer até mesmo no concreto. Minha esposa e parceira, Jasmine Reed. Após a cerimônia, enquanto os convidados percorriam o espaço, Jasmine encontrou Eleanor no jardim comunitário. Examinando com aprovação uma horta elevada de ervas, você fez um bom trabalho, disse a senhora. Convidando Jasmine a sentar ao seu lado, com o jardim e com meu neto, respondeu Jasmine, ajeitando a manta no colo de Eleanor contra o frio da noite. Eu só o lembrei de quem ele realmente é. Às vezes, esse é o presente mais importante que podemos dar a alguém. Eleanor apertou a mão de Jasmine. Confesso uma coisa, Querida. Quando soube do seu acordo com Ethan, estava pronta para expô-los. O que mudou sua mente? Vi como ele te olhou naquele primeiro jantar. Quando você o chamou de parasita corporativo sem alma, Eleanor riu com a lembrança. Ninguém o desafiava assim há anos. E percebi que talvez esse casamento forçado fosse exatamente o que ele precisava. Você planejou tudo isso? Jasmine perguntou. Surpresa. Só criei uma oportunidade menos, corrigiu Eleanor, com um sorriso maroto. Vocês duas fizeram o resto, antes que Jasmine pudesse responder. Victoria apareceu, elegante como sempre, vestindo um terninho azul marinho. Senhora Reed, o médico recomendou que a senhora volte para o carro. Está ficando frio aqui fora. Enquanto Richard ajudava Eleanor na cadeira de rodas, a senhora segurou a mão de Jasmine uma última vez. Venha nos visitar neste fim de semana, menos sussurrou. Tenho as antigas plantas do Theodore para a propriedade no Tennessee. Acho que serão úteis para você. Mais tarde, naquela noite, Ethan e Jasmine caminharam pelo complexo de apartamentos vazio, seus passos ecoando pelos corredores silenciosos. Prestes a ganhar vida com famílias, já te contei, disse Ethan menos sobre minha primeira memória com meu pai. Jasmine balançou a cabeça, entrelaçando sua mão à dele. Eu devia ter uns 4 anos. Ele me levou a um canteiro de obras, um dos primeiros grandes projetos dele. Era só a fundação, concreto e vergalhões. Ele me ergueu nos ombros e disse, um dia, Ethan, você vai construir algo que vai mudar o mundo. Acho que ele queria dizer, prédios maiores, empreendimentos mais lucrativos, Jasmine brincou. Mas, olhando para tudo isso hoje, você construiu algo que o faria orgulhoso, menos, completou ela. Suave. Ethan parou. E a encarou. Tem algo que quero te perguntar. Aquela propriedade no Tennessee. O que você acha de começarmos as obras neste verão? Construir a casa que falamos enquanto tocamos a Reed Enterprises e a fundação. Não acha que é demais? Também pensei nisso, disse ele, um pouco nervoso. O que Jasmine ainda achava charmoso no ex-milionário arrogante. E se eu desse um passo atrás nas operações do dia a dia? Victoria concordou em voltar como CEO interina, enquanto procuramos alguém alinhado com nossa nova visão. Eu continuaria como presidente do conselho. Mas, você quer mais equilíbrio? Jasmine lembrou. Do papo na varanda de Martha Quero, uma vida. Corrigiu ele. Com você, e talvez... Hesitou. Talvez uma família nossa um dia. Se você também quiser. Uma alegria inesperada e avassaladora explodiu dentro de Jasmine. Acho que Eleanor seria uma ótima bisavó. Disse, tocando o rosto dele. E acho que as plantas da casa do Theodore podem precisar de 1 ou 2 quartos extras. O sorriso de Ethan foi resposta suficiente enquanto a puxava para um abraço. Já te disse o quanto sou grato por você ter sido forçada a casar comigo? Só todos os dias, riu ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Mas não me importo de ouvir de novo. Há 1 ano, Jasmine Parker fora empurrada a um casamento com o mais perigoso e arrogante milionário de Miami. Um homem conhecido por seu frio, arrogância e táticas implacáveis nos negócios. Ela esperava 1 ano de convivência suportável antes de fugir, livre das dívidas. Em vez disso, descobriu o homem por trás do mito. O garoto, que pescava nos riachos do Tennessee. O neto que ajudava a cuidar das rosas. O empresário que, ao ser desafiado a ser melhor, respondeu com uma transformação espetacular. Ethan Reed, que via o casamento como mera transação comercial, encontrou em Jasmine algo que nunca soube que precisava. Uma parceira que estaria ao lado dele na crise, que o empurraria a ser o melhor, e que o amaria não pela riqueza ou poder, mas pelo homem que ele realmente era. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelos jardins que levavam seu nome, Jasmine não pôde evitar sorrir, pensando em como sua história soaria para os outros. Ela foi forçada a casar com um mais arrogante e perigoso, milionário de Miami. E isso se tornou a melhor coisa que já aconteceu para os dois. Às vezes, refletiu, os jardins mais lindos nascem das sementes mais inesperadas.